Metrópole. Entrevista. Doutora Andréa Presas, como vai? Prazer sempre recebê-la aqui no Metrópole Serviço, tudo bem? Tudo ótimo, prazer é sempre meu, Dina, estar aqui com você, com nossos ouvintes, com o Zé aqui também, né, do nosso lado. Zé é queridíssimo, nunca vi de mau humor. Sempre com esse sorriso largo. Não é? Doutora Andréa, vamos começar a falar sobre terceirização. Já conversamos sobre terceirização em outros programas. Exatamente. Com a senhora, com outros colegas seus juízes também. E alguns riscos, deveres e obrigações e, enfim, direitos do trabalhador quando trabalha numa empresa terceirizada. E uma vez eu lembro, tem uns 2, 3 anos isso, que alguns ouvintes começaram a entrar no ar. Eu acho que foi quando mudou, que teria mais rigor no serviço público. Eu não lembro exatamente qual foi a situação, mas que no dia muitas pessoas entraram, pessoas que trabalhavam com terceirizadas e que não tiveram seus deveres. Isso, eu me lembro. Foi quando houve o julgamento pelo Supremo da ADC 16. Eu acho que foi exatamente isso. E muitas pessoas entraram no ar. Tem se falado muito a respeito dessa terceirização. Inclusive, na última manifestação que aconteceu domingo, algumas pessoas, não aqui em Salvador eu vi, mas em alguns lugares do Brasil, Brasília, por exemplo, no Rio de Janeiro eu acho que eu vi também, ou foi Minas, eu não lembro direito qual foi, mas falando exatamente a respeito da terceirização. Aí eu queria que a senhora falasse, explicasse o que de fato vai mudar com essa terceirização. Porque assim, no serviço público, nas contratações, ficou um pouco mais rígido, não foi isso? Porque a gente tinha muita empresa laranja que entrava uma, saía outra, enfim, não era assim? Não mudou muito no serviço público, não. Na verdade, o PL vai afetar tudo de um modo geral, né? E eu para esclarecer a TED, eu acho bom a gente fazer um comparativo do que é hoje e o que pode vir a ser se efetivamente for aprovado esse PL 4330. Na semana passada eu estava lá, inclusive, na Câmara dos Deputados, quando foi aprovado na Câmara o PL, né? E agora o caminho natural é Senado Federal, sendo aprovado no Senado na forma como está a sanção presidencial. Não sabemos ainda se vai haver alguma modificação. Mas hoje, como é a terceirização hoje? Olha, nós temos uma construção jurisprudencial, nós não temos lei. Inclusive, há um posicionamento da magistratura, do Ministério Público, de todos os setores, né, que operam com o direito do trabalho, no sentido da necessidade de uma regulamentação. Mas não uma regulamentação na forma como está nesse PL. Por quê? Porque hoje nós não temos uma lei que trate de terceirização. Nós temos a jurisprudência do do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 331, que ali, essa súmula diz quais são as hipóteses de terceirização possíveis. Então hoje a gente pode terceirizar em 4 situações. São aqueles serviços de vigilância, né? Os serviços de conservação e limpeza, aquelas formas de terceirização também previstas na Lei do Trabalho Temporário, que é a Lei 6.019, e a outra modalidade de terceirização permitida são nas atividades de meio do empregador, né? De serviços especializados ligados à atividade de meio do empregador, desde que não haja subordinação jurídica nem pessoalidade. Então, nessas 4 situações, mesmo com apenas essas 4 situações de possibilidade de terceirização hoje, nós temos um alto índice de reclamação trabalhistas envolvendo trabalhadores terceirizados. Então, só para você ter uma ideia de estatística, dos processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho, 40% envolvem terceirização. Se esse projeto for aprovado como está hoje, o prognóstico que nós fazemos é de que esse número vai aumentar e muito, né? Se não chegar a 100% das atividades. O que é que o projeto tem de conteúdo que eu posso trazer aqui? A diferença fundamental que tem no projeto, e é o que nos causa mais preocupação, é quando permite a terceirização em toda e qualquer atividade empresarial de forma indiscriminada. Ou seja, hoje eu só posso terceirizar na atividade meio. Se aprovado o PL, eu vou poder, a partir de amanhã, com a aprovação, terceirizar a minha atividade fim. Ou seja, para simplificar, para dar um exemplo, se eu sou uma loja, num shopping center, minha atividade fim é vender aqueles produtos, que sejam, vamos supor que seja vestuário. Minha atividade fim é vestuário, então eu não posso terceirizar meus vendedores, porque minha atividade fim é de vendas. Aprovado esse PL amanhã, eu vou poder terceirizar o meu vendedor, né? Eu vou poder, você vai imaginar que uma escola não vai precisar ter um professor empregado, que uma companhia aérea, em tese, pela lei, pelo projeto que está aí, não vai precisar ter um piloto empregado. Então, até o desdobramento de tudo isso, quais são as consequências disso para a própria sociedade? É bom que a sociedade esteja alerta ao que está por vir, né? Então a gente tem que deixar isso claro. O que é que está previsto?
Outra previsão do projeto de lei que nos causa preocupação diz respeito à ausência da solidariedade. Então, hoje, a empresa terceirizada, a depender do tipo de relação, ela vai responder de uma forma direta, né? A gente permite até o reconhecimento direto do vínculo, a responsabilidade solidária da empresa, ou a responsabilidade, em último caso, subsidiária. Com esse projeto, a responsabilidade do empregador não vai haver a responsabilidade do tomador de forma solidária, ela é excluída. Então, imagine que eu vou poder, no futuro, ter empresas com 0 empregados, todos terceirizados, né? Se hoje isso já representa uma situação complicada da gente entender, porque toda hora eu tô aqui, toda semana que eu tô aqui, liga alguém para dizer, olha, eu fui despedido e não recebi meus direitos trabalhistas e eu prestava serviço para tal empresa, né? Ele era contratado por um e prestava para outra. Então, isso é a terceirização. Na administração pública isso acontece muito. Há uma mudança, o contrato encerra, né? E aquele trabalhador não é aproveitado na empresa seguinte. Ele deixa de receber os direitos trabalhistas dele. Depois fica tentando cobrar, sem obter êxito. Porque muitas dessas empresas, Dina, elas são constituídas apenas de um escritório, não tem patrimônio. Então, na hora que há um rompimento de um contrato desse com a tomadora, ela não tem patrimônio e deixa de pagar os direitos trabalhistas daquelas pessoas. Vai cobrar de quem, já que não tem bens? Exatamente. Então, hoje, a gente vai atrás do tomador, até responsabiliza solidariamente o tomador, porque ele tem a obrigação de fiscalizar na contratação e durante a execução do contrato. E amanhã, se esse PL for aprovado, de que forma isso será cobrado? Quer dizer, seria um retrocesso aos direitos do trabalhador? Direitos conquistados ao longo de décadas, né? E uma construção de um Tribunal Superior do Trabalho que vem desde 1986, né? Então, quer dizer, a gente está indo na contramão, me desculpe, do direito internacional, porque se a gente vai olhar o direito comparado, Argentina, Colômbia, Chile, e vamos para a Europa, Espanha, França, Portugal, lá a terceirização, a responsabilidade do tomador sempre é solidária para garantir justamente o crédito trabalhista. E em alguns lugares, como eu dou o exemplo do Japão, por exemplo, proíbe-se a terceirização em determinadas atividades, né? Então, o Japão, por exemplo, é proibida a terceirização em atividade portuária ou naquelas atividades que envolvem trabalhadores de mais baixa renda, como na construção civil, porque eles depois ficam sem ter de quem cobrar, né? Então, se hoje 2/3 das execuções trabalhistas são frustradas, a gente não tem de quem cobrar, amanhã, se isso passar, eu vou dizer que isso aí, a tendência é de piorar esse cenário que a gente tem hoje, né? Quer dizer, fora o desemprego, né? Que o Brasil está batendo recorde de várias cidades com desemprego, porque esse ano a gente está num ano muito difícil, Isso. Um ano de recessão, um ano que há muito tempo eu não presenciava e que me assusta muito, muitas pessoas sendo demitidas, doutora, por conta de redução de custos. Quer dizer, entrando essa PL sendo aprovada, há um argumento. Vão ter que abrir empresas para terceirização? É isso que eu queria compreender. Quem é que se beneficia com isso, de fato? Olha só, há um argumento de que a terceirização geraria mais empregos. Mas veja que a matemática, ela não vai fechar, né? Porque se eu tenho um intermediário, eu tenho um trabalhador que é contratado por uma empresa e presta serviço para outra. Se ele fosse contratado direto, o empregador pagaria diretamente salário. Quando entra um terceiro intermediário que ainda lucra com esse tipo de relação jurídica, não é possível, matematicamente falando, que o salário seja o mesmo. Tanto que os fatos demonstram, os dados não são nossos, são do DIEESE, que o trabalhador terceirizado, ele recebe em torno de 30% a menos. O salário dele é 30% inferior ao trabalhador contratado diretamente. Os índices de acidente de trabalho nos trabalhadores terceirizados, 80% dos acidentes de trabalho que acontecem no Brasil envolvem trabalhadores terceirizados, 80%. Imagina, né? São números assustadores, viu, gente? Daí a doutora me falando aqui, enquanto o Paloma informava a gente do trânsito, ela me lembrando uma coisa que, alertando, na verdade, que é o seguinte: as categorias acabam. Porque a empresa que vai fornecer o trabalho terceirizado, ela vai fornecer, em tese, serviço especializado, mas essas pessoas vão prestar serviço em uma outra empresa que é a tomadora, e se todos aqueles trabalhadores forem contratados de forma terceirizada, o que é que vai ter ali de categorias? Teremos vários prestadores de serviços que não têm uma categoria que os represente. Isso enfraquece o movimento sindical, que graças ao movimento sindical, que várias conquistas aconteceram ao longo de décadas, de muitos anos, são muitos anos de luta,
Então, é evidente, isso até contraria o texto constitucional, que exige que essa agregação dos trabalhadores seja feita por categoria. Nós temos a categoria profissional de um lado, a categoria econômica do outro. Então, se você não tem, se eu posso terceirizar tudo, toda a minha atividade fim, o que eu vou ter numa empresa? Até as empresas grandes que têm uma carga tributária maior, elas vão preferir terceirizar para pequenas empresas e microempresas que têm benefício tributário, nós sabemos disso. Só que esses prestadores de serviço serão meros prestadores de serviço, não terão identidade entre eles na empresa tomadora. Isso, evidentemente, que enfraquece, isso quebra o conceito de categoria profissional. Seria você engravidar a mulher alheia, ou então pedir que alguém engravidasse sua mulher e arcasse com todos os custos e quando você só pegasse a parte boa. É, mais ou menos por aí. Porque eu não vou ter responsabilidade depois. Exatamente, né? Você não tem responsabilidade nenhuma. Pois Engravida minha mulher ali que vai estar tudo beleza. Não, só para exemplificar, né, gente? Fiquei procurando aqui um exemplo, esse é o mais claro. Esse é bom. Não é? Engravida ali. Ó, Josemar tá na linha 2350555, meu nosso telefone, e o portal metro1.com.br. Nem deu tempo de falar, porque já chegou tanta pergunta aqui, chegaram várias perguntas, na verdade. Concordância é tudo, né? Não pode. Oi, Josemar, na 2. Não. Evandro, na 3. Oi, Dina, boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todo mundo aí. Dina, eu gostaria que a entrevistada ela respondesse, na opinião dela, a quem realmente interessa essa PL, entendeu? Porque, na verdade, tem algum interessado maior. E o que é que ela acha? Porque eu ouvi uma entrevista ontem de Antônio Embaçaí, o deputado, ele disse que essa PL é para salvar todos os terceirizados que já existem no Brasil, que está sendo, essa luta contra, está sendo uma nova política. O que é que ela acha disso tudo? Doutora Andréa Presas, viu, gente, que está aqui comigo, a juíza do trabalho e presidente da AMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho. Olha, ouvinte, eu respeito muito o deputado Embaçaí, mas nesse aspecto eu não posso concordar porque os fatos demonstram justamente o contrário. Né? Se nós temos hoje, dentre os trabalhadores terceirizados, eles recebem uma renda, a renda deles é 30% inferior, ou seja, o salário pago ao terceirizado é 30% menor. Esse PL, ele não garante sequer igualdade salarial, ou seja, ele permite que no futuro uma mesma empresa ela tenha um trabalhador que seja empregado direto e um terceirizado e eles vão receber salários diferentes. A lei não garante a igualdade, a isonomia salarial. Né? Os acidentes de trabalho nas terceirizadas são maiores. Eu falei aqui a estatística, 80% dos acidentados são terceirizados. Porque a empresa terceirizada, ela é intermediadora, ela tem que lucrar também, que afinal de contas ela tem que lucrar. O investimento em formação, em qualificação, em treinamento é menor, então acontecem mais acidentes. Né? Então eu te digo, eu só posso afirmar, quem não interessa ao trabalhador. Isso não vai gerar aumento de posto de emprego. Se gerar aumento de posto de emprego, é posto de emprego precarizado. E nós vamos ver o efeito disso daqui a 5 anos, 10 anos. Não é amanhã que vamos ver o efeito disso, não. Na prática, vamos ver. Simone diz que trabalha com uma empresa que presta serviço para a Petrobras, a qual sempre decreta falência e sai sem pagar seus funcionários. Nessas idas e vindas, diz Simone, tenho 4 anos sem tirar férias, porque sempre entra uma empresa nova e renova na carteira de um ano e meio, depois sai. Como é que ficamos? Será que não temos direito a descanso? Esse era um ponto que eu queria tocar, Simone, sobre as férias. A terceirização, seja como é hoje, seja como está no PL, é uma forma de burlar o sistema de férias, inclusive, justamente por essa alta rotatividade. Para vocês terem uma ideia, o trabalhador terceirizado, a rotatividade é muito maior, ele permanece no posto de emprego uma média de 3 anos menos do que o trabalhador contratado diretamente. Então, com essa rotatividade, o que acontece? Veio uma terceirizada, fechou o contrato com a Petrobras, despede todo mundo, aí começa um novo contrato no dia seguinte, esse trabalhador não consegue nunca gozar as férias. E mais, isso ainda é uma forma de burlar o concurso público. Porque se amanhã eu vou poder terceirizar tudo na administração pública, eu também vou poder contratar via terceirizada sem concurso. Ai. Ó, aqui, Anônimo diz, sou terceirizado de uma empresa grande, onde meu salário é o valor do ticket dos funcionários próprios. E isso não pode ser aprovado. Se tá ruim assim, meu Deus, o que vai ser de nós? Fora que trabalhamos bem mais que eles e no final a gratificação anual em dinheiro vai para eles e pra gente nada, pra quem trabalha com gratificação. Perfeito, então, Anônimo. Até isso é verdade. O terceirizado trabalha uma média de 3 horas a mais do que o trabalhador contratado diretamente. Como é que isso vai gerar mais posto de trabalho?
E Joana diz que é fato que empresários sem ética abrem empresas para prestar serviços terceirizados. Não pagam os direitos dos empregados nem os impostos devidos. Ficam ricos, abandonam essas empresas, abrem outras em nome de laranjas para fazer o mesmo. Quem trabalha na área sabe disso, mas as coisas continuam as mesmas. Só a justiça não sabe. A justiça sabe, sim, tanto que a magistratura é contra esse PL. Né? Nós sabemos que nós temos um excesso de execuções, 2/3 das nossas execuções ficam lá nas prateleiras, não conseguimos encontrar patrimônio para executar. Então, nós conhecemos sim essa realidade, por isso nossa manifestação é contra o PL da forma como está. Felipe Paranhos pede para a gente fazer um pedido de sangue para Silvia Carreira de Menezes Andrade. Ela está na semi-UTI do Hospital São Rafael. Então, se você é doador, ela necessita de qualquer tipo de sangue, pode ser doado no próprio banco de sangue do hospital. Então, ela está na semi-UTI do Hospital São Rafael. Quando você for doar, você fala que o sangue é para Silvia Carreira de Menezes Andrade, anônimo na linha 4. Oi, anônimo. Oi, Dina, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Ô, Dina, é um prazer imenso estar falando com você, tá? Prazer também, Acompanho anônimo. o seu programa, a Rádio Metrópole, todas as tardes, muito bom. Massa. Só que eu quero saber da entrevistada, é o seguinte... Doutora Andréa Preza, juíza. Muito prazer, doutora. Prazer. Boa tarde. Então, eu fui contratado por uma empresa, tá? No período de maio do ano passado. Como teve a Copa, em junho, essa empresa me deu férias coletivas, né? Me dando 20 dias. E no final do ano me deu mais 10, né? De época de festas. E me informaram que agora eu não tenho direito às férias anual. Eu gostaria de saber se isso procede. Enfim, obrigado. Boa tarde. Oi, anônimo. Na verdade, essa concessão de férias coletivas é possível, sim. Deve ter havido algum acerto, algum acordo com o sindicato, né, para a concessão das férias coletivas. Você terminou desfrutando dos 30 dias de forma correta, inclusive 20 mais 10, que pode ser dividido o período de férias em 2 períodos, desde que um deles não seja menor que 10 dias. E aí você terminou desfrutando das férias antes do tempo, porque você só completaria um ano agora, a partir de agora que você teria um ano para gozar as férias. Então foram gozadas antecipadamente, zerou o seu período aquisitivo. Aqui, o Juliano, no caso de empresas públicas ou de economia mista, como é que ficariam as terceirizadas? E nas autarquias e órgãos públicos? Beijo, Juliano, para você também. Ô, Juliano, isso já é um problema hoje, porque desde o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, da responsabilização de forma subjetiva da administração pública, nós já temos mais trabalho em conseguir configurar a responsabilidade da administração pública. E quando eu falo administração pública, estou envolvendo todos, inclusive as sociedades de economia mista, as empresas públicas, né? A situação com o PL vai piorar, porque a partir do PL será possível a terceirização da atividade fim, inclusive. O que hoje se limita à atividade meio, ou seja, aquela colateral que não integra o objetivo central da empresa, você vai poder terceirizar tudo, inclusive o objetivo central da empresa, né? Então a situação com o PL é de piorar, infelizmente. Aqui tem Soares, agora na linha 2. Tá olhando a loura, né, Zé? Tô ligado em você. Oi, Soares. Boa tarde, Dina. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É o seguinte, eu acho que esse projeto de lei, ele está sendo institucionalizando, quero dizer, mais um grande curral eleitoral, né? Dominado pela classe empresarial. Então você veja que quem está apoiando isso, geralmente são os deputados de oposição, entendeu? Então, eu pergunto à doutora, e os planos de saúde não perderão com isso? Porque o bancário tem um plano de saúde. Se ele terceirizar a atividade fim, o terceirizado não vai ter o plano de saúde que o bancário hoje tem, certo? E outras atividades profissionais também. Então, que já tem assegurado os planos de saúde, que são importantíssimos, né? Porque hoje você não consegue fazer um plano de saúde individual. Só pode coletivo. Perfeito. Ouvinte, isso aí é um ponto que eu sempre toco para o outro lado. É o outro lado da moeda que as pessoas não estão vendo hoje e que você, ouvinte, tocou muito bem aí.
Quando a gente tem uma redução de renda e um aumento de acidentes de trabalho, a gente tem redução de consumo também. Isso também reflete no lucro do empresário. Se eu deixo de existir a categoria do bancário, porque o banco poderá contratar para atividades típicas bancárias um terceirizado, aquele terceirizado não terá os mesmos direitos do bancário, não terá o plano de saúde, não terá os auxílios, a redução da jornada. Então são várias consequências que não estão sendo vistas hoje. Vai todo mundo perder, o Brasil como país vai perder, porque nós teremos uma redução de renda, a redução de renda provoca a redução de consumo, nós teremos aumento de acidentes, esse aumento de acidentes implica uma sobrecarga na Previdência Social e essa sobrecarga vai ser arcada por toda a sociedade brasileira, não se enganem. Perfeito, o ouvinte tocou num ponto fundamental aí. Olha, Anônimo agora na linha 3, ele já falou, foi? Não. Já? O Anônimo já falou agora, foi Anônimo que falou, não foi? Tem um Marcelo na 5. Ô Zé, me ajuda aí, você fica conversando com a Loura, não tô gostando desse negócio, Zé. Vou logo te dizer. Tarde. Oi, Marcelo. Tudo bem? Eu estou aqui ouvindo sobre esse tema terceirização, a doutora Andréia, e gostaria de fazer algumas considerações e uma pergunta. Hoje, a nova legislação aqui na Bahia e também a nível federal, já há um mecanismo onde o tomador ele faz a retenção dos direitos trabalhistas dos postos de trabalho dos contratos. Ou seja, o empresário que ele recolhe todo mês 29,8% e ao final, quando a pessoa é demitida, ele paga a rescisão e só recebe essa retenção quando comprovar que pagou. Esse é um mecanismo, tá? A respeito da questão de categorização dos trabalhadores, as terceirizadas hoje, elas se baseiam em convenções coletivas dos sindicatos. Ou seja, não é uma precificação aleatória. O sindicato é responsável pelas convenções coletivas e os pactos trabalhistas com os funcionários de acordo com as normas, né, da CLT. É isso, doutora? Olha, é incompatível o conceito de categoria com um grupo de trabalhadores terceirizados. Ali dentro daquele grupo eu vou ter várias atividades profissionais que não tem nenhuma identidade entre elas e que eu não posso entender esse conjunto, esse somatório de pessoas como uma categoria. A categoria precisa que haja a afinidade, a similitude de atividades. Então o bancário ele exerce a atividade típica bancária, o jornalista, o médico, o professor. Então não é um grupo de pessoas reunidas que você simplesmente chama aquele grupo de uma categoria de terceirizados. Até é uma incongruência me chamar categoria de terceirizados. Né? Existe um sindicato de trabalhadores terceirizados, existe efetivamente, mas eu não posso chamar isso de categoria. Em relação ao que ele falou da regulamentação, é a administração pública que exige, até pela própria licitação, essa demonstração dos pagamentos, dos recolhimentos de FGTS, de contribuição social, antes de fazer o pagamento das faturas. Mas, de um modo geral, na iniciativa privada, não há nenhuma lei, não há regulamentação por lei. O que há hoje é apenas a súmula do TST, que trata da matéria. Então, não há isso. Nós gostaríamos de uma regulamentação, sim, mas que fosse nos moldes que já existe hoje, que está pacificada, que é na própria súmula. Bastava, vamos supor, que o Congresso Nacional, por exemplo, se utilizasse dessa base da súmula 331 e positivasse, ou seja, trouxesse isso aí para a lei, né? Desse formato de lei é isso aí. Já atenderia. É incrível porque assim, o trabalhador ele luta tanto para ter seus direitos adquiridos. Por exemplo, os empregados domésticos. Quanto tempo a gente não ficou nessa luta, vai e consegue. Agora, por exemplo, quem trabalha também como diarista. Exatamente. Vai passar a ter também os direitos regulamentados. Quer dizer, enquanto a corda vai para um lado puxando para benefício, vem uma outra, pelo que a senhora está dizendo aí, e pelo que eu estou entendendo, puxando para baixo. Então, realmente... Eu estou trazendo fatos aqui, sabe? Fatos do que é hoje a realidade do judiciário trabalhista em relação a isso, dos dados do DIEESE em relação à renda, número de acidentes, tudo isso é importante. Não são números inventados, não é achismo. Você vai para Brasília amanhã também, não? Não, essa semana é uma outra colega que vai. Mas tem o pessoal lá da associação, da ANAMATRA, está lá em Brasília, né, movimentando, trabalhando em torno disso. Essa semana voltam os destaques.
né? Voltam os destaques. Então, a partir de hoje, os destaques começam a ser votados lá no PL. Não sei o que vai acontecer. Edvaldo Barreto diz assim, dá boa tarde pra gente. Um protesto acontecido no último domingo pedindo a queda de um governo legalmente constituído e ninguém protestou contra esse absurdo que vai acabar com os concursos públicos. Pois é, eu falei que em alguns lugares do Brasil eu vi algumas manifestações, algumas faixas. Aqui, realmente, eu não... Em relação a isso... O governo, gente, não dá, realmente. Não dá. Todo mundo votou. Agora, eu vi umas coisas de voltar... golpe militar. Gente, pelo amor de Deus, vamos estudar, saber o que foi, para não ficar falando besteira, escrevendo bobagem. Porque o povo acha que rede social a gente tem que dar descarga na cabeça de um monte de gente. Vou te contar, viu, doutora? Não tem paciência não. Esse PL, na verdade, eu acho que faltou amadurecer mais uma discussão, abrir a discussão com a sociedade, mais audiências públicas, sabe, Dina? Porque as pessoas não estão sabendo realmente o que está acontecendo. Então, houve essa manifestação e ninguém falou do PL, ninguém falou da terceirização, porque as pessoas realmente não sabem. Elas não estão sabendo. Então, esse espaço aqui que você está dando, que está trazendo as informações, que ouça o outro lado também, que todo mundo tem argumentos, mas que permita que o cidadão forme seu próprio juízo de valor, contra ou a favor, né, não importa. Mas que a gente discuta, que a gente amadureça essa questão antes. Pois é, não pode votar assim. A sociedade tem que discutir, né? Porque vai atingir todo mundo. Você está de parabéns por isso, inclusive. Deixa eu falar com o Maurício, peço desculpas às outras pessoas que estão na linha, mas nós temos que ir para o intervalo, né, Zé? Porque senão essa loura não vai sair do teu lado. Eu tô agoniada, nervosa, ciumada já. Oi, Maurício. Oi, Dina, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para você. É imensamente bom falar com você toda tarde e ouvir vocês também. Duas coisas. A primeira é que o posto Shell da sentido Feira de Santana, antes daquela estação, né? Eles estão praticando uma coisa que não deve, né? Na verdade, eles estão colocando o preço da gasolina R$13,49 e quando a gente chega para abastecer só tem aditivada. Aí a gente é obrigado a abastecer R$3,69. Eu questionei, não, né? Tem que cobrar o valor da comum. Exatamente, mas eu questionei e ele teve que rodar, inclusive eu até veio outras pessoas a praticar o que eu estava praticando. Outra coisa, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma condição, ou se vai ainda para o veto da presidência, será que isso não se torna uma jogada de marketing do governo para pelo menos melhorar a situação deles caótica com relação a índices que estão bem abaixo da expectativa do segundo mandato da presidente? Boa tarde. Não sei não, porque isso aí já foi aprovado pela Câmara, agora vai ao Senado. Depois vai para a sanção presidencial, né? Mas não sei, não vai querer. Eu acho que a presidente não vai querer alguma coisa que prejudique tanto assim, né? O partido da presidente votou contra, em bloco. Então, é difícil fazer essa avaliação. A Anônima diz que tem 8 anos de empresa, ela está precisando de fazer um acordo com a empresa para pegar o FGTS e o seguro para quitar algumas dívidas. Nesse acordo eu vou ter que devolver os 40%, é vantagem fazer esse acordo? Estou apertada financeiramente. Toda errada. Olha, esse acordo não pode ser feito não existe essa possibilidade, isso é contra a lei, é ilegal, isso é simulação, não pode não, os dois lados estão errados. E aqui, André. Doutora Andréia e senhora, doutora Andréia, a senhora, tá? A senhora compara as leis trabalhistas do Brasil com a do Japão. A realidade é que a senhora esquece de informar que no Japão o empregador não paga 50% de multa de FGTS no momento da demissão do funcionário, um terço de férias, etc. Eu, como microempresário optante do Simples, pago de R$ 1.255,78 mês, fora alimentação para um funcionário de R$ 788 mês. Eu não comparei com o Japão, eu dei exemplos, citei Argentina, Colômbia, Chile, Itália, França, Portugal, Espanha e o Japão. Foi apenas citei, não estou comparando. Mas a questão não é essa também, né? O trabalhador, será que o problema é só esse? Né? Que a gente está dizendo que a culpa de todos os males é da remuneração. Uma boa remuneração também não estimula a renda, o consumo, e o consumo também não volta para a empresa. Então, a gente tem que pensar também nas ações e reações. Tudo é um ciclo. Se a gente cria um ciclo, é um círculo virtuoso, todos saem ganhando. Se esse ciclo é vicioso, todo mundo sai perdendo. Não foi comparação, foi apenas citação de exemplos que acontecem por aí fora. Mas a gente pode trabalhar aqui dentro também. Aqui as microempresas pequenas também têm tratamento diferenciado, né? Tem benefícios fiscais, etc. Então, dá para comparar também aqui dentro.
Iracema dá parabéns mais uma vez pelo programa. O grande problema da sociedade brasileira é a precariedade da educação. Ela diz, como você falou, o povo não teve, faltou as aulas de história. Também o sistema só valoriza propositadamente as ciências ditas exatas, diz a Iracema. A gente tem que saber, gente. O Ricardo diz assim, a terceirização existe no Brasil desde a década de 50 por conta da instalação da indústria de automóveis. Ganhou força na década de 90 com as atividades meio. Por que só agora há essa mobilização? Os serventes de limpeza, copeiros, vigilantes, motoristas são menos privilegiados? Não há nada disso. Agora querem mudar para pior. Eu entendo só não. Há várias manifestações aí, inclusive dos sindicatos de trabalhadores, das centrais sindicais, do Ministério Público. Essa abertura para possibilitar a terceirização de toda e qualquer atividade, da atividade fim da empresa, vai, ao invés de melhorar a situação dos outros, vai piorar de todo mundo. Então, a gente quer piorar todo mundo ou vamos então tentar melhorar a do que é agora? Né? O ideal seria melhorar. Almeida, na linha 2. Oi, Almeida. Olá, boa tarde a todas vocês. Boa tarde. Eu queria até agradecer por esse processo que está acontecendo aí dentro, um assunto maravilhoso. E essa pessoa que está aí respondendo, esqueci o nome. Doutora Andréa Presas, juíza. Parabéns, doutora. Obrigada. As respostas são diretas. Eu queria, na minha maneira de pensar, eles estão armando alguma estrutura para sucatear alguns serviços dentro do Brasil, não sei porquê. Porque se a gente atentar, dentro de prefeitura, junto à prefeitura e governo, existem várias terceirizadas que várias pessoas ficam sem receber dinheiro. Eles vão mudando de funcionário e deixam de pagar. Se hoje, é porque eles têm medo de ligar. Se hoje a senhora fizer um contato com algumas terceirizadas de prefeitura e de governo, eles estão sem receber dinheiro há tempos e não têm o direito nem de falar. Então, Petrobras, às vezes acontece algum acidente, é a terceirizada. Eles vão sucatear o Brasil, pode acreditar. Isso aí, sendo aprovado esse PL, a tendência é piorar, né? Porque vai se ampliar isso aí para todas as atividades empresariais, inclusive na iniciativa privada mesmo. Então a gente teria que buscar melhorar como está hoje na administração pública, porque a partir desse julgamento que eu já mencionei antes aqui, da ADC 16 pelo STF, que exige uma caracterização de uma responsabilidade subjetiva da administração pública para que ela pague também, né? Pague o trabalhador terceirizado. Já houve uma piora a partir daí, né? Foi um momento de inflexão. Se a gente agora aprova o PL da forma como está, reitero aqui o que disse, nós não somos contra uma regulamentação. O que nós somos contra a regulamentação na forma que está posta no PL, inclusive sem essa abertura de discussão para a sociedade, sem esse amadurecimento prévio. Né? Nós temos a matéria simulada pelo TST, que já dá um bom caminho. Não é o ideal, poderia ser melhor. Poderia haver responsabilização direta, solidária da administração pública. Acho que o senhor tem toda a razão. Né? Erval, dá boa tarde pra gente. A PL não trata apenas de empregados terceirizados via CLT? Como poderia um governo terceirizar sua atividade, fim, já que a mesma não pode fazê-lo via CLT? Pois é. A partir da lei pode. A partir da lei, desse projeto de lei, se permite que a administração pública terceirize a atividade fim também. Então, se hoje está ruim, toda hora um ouvinte liga para aqui para dizer, porque tal empresa contratou com a prefeitura e etc. E trabalhando com o governo, fala governo de um modo geral. Se amanhã abre essa possibilidade para toda e qualquer atividade, e aí tenha certeza que a tendência não vai ser de melhorar, não. Hoje, não. Eu pensei que fosse João Andrade. Mas hoje é aniversário de Carlos Andrade e Vinícius Souza, que trabalham no programa Os Campeões da Bola. João Andrade é dia 19. Eita, aqui João já estava contando. João Andrade é uma figura, rapaz. João Andrade ontem, encontrei com ele aqui à noite. Já estava contando o tempo para poder comemorar o aniversário dele. Tânia diz que trabalha numa empresa de cardiologia desde 2010. Após a mudança de coordenação, houveram demissões, aumento de carga horária, implante de banco de horas. São colocadas folgas de direito como pagamento de banco de horas. O relógio de pontos, se você bater 5 minutos antes do horário, entra como hora negativa. Ela pergunta, é certo isso? Olha, a própria CLT tem um dispositivo no artigo 58 que prevê uma tolerância para mais ou para menos de 5 minutos, desde que a soma diária
não ultrapasse 10 minutos. Então, se está dentro dos 5 minutos, não modifica em nada a jornada. Alexandre, doutora, quer falar em ciclo vicioso? Fale dos impostos. Ele diz, Gina, não, amor, é Gina, assim, eu respeito muito o seu trabalho, mas a opinião de quem quer uma intervenção militar é direito. Crime é o que está acontecendo nesse país. Não vejo futuro na política. Talvez o povo precise passar por tudo novamente e lutar para aprender a valorizar. Porque se depender de políticos, não tô afim não. Eu não tô afim porque eu não vivi, mas quem viveu, conta. A ditadura é dura, foi dura, né? Voltar, gente, pelo amor de Deus. E outra coisa, ela ganhou legalmente. Um apertado ou não, mas ganhou. É aquela história, né? Tem que respeitar. A gente está passando por uma situação difícil, mas a gente tem que se unir, não ficar dividindo e querendo... É maluquice. Eu acho que é maluquice, viu? Olha o nome diz assim, doutora Andréa Presas Rocha, juíza do trabalho, juíza abençoada. Foi ela responsável da sentença do meu processo trabalhista. Deus lhe abençoe, doutora. Diz anônimo aqui. Deixa eu falar com o Neymar na 2. Pode ser, Zé? Oi, Neymar. Eu estou em casa porque eu estou doente hoje. O que você tem, minha filha? Alergia. Mas já está passando. É o seguinte, eu vou dar risada desse povo tá brigando com essa PL, porque tem a questão dos aposentados inválidos, pessoas jovens que foram aposentados, como eles não correm risco de morte, eles não têm direito ao salário integral. E muita gente passa por isso. Eu tenho até o exemplo de uma colega que na época foi antes da Constituição, ela ganha menos do que o salário mínimo, uma amiga minha. Agora ela se vira em outras coisas aí, tem uma barraca, essas coisas, ela vai se virando. Mas essas coisas. Outra coisa, essa PEC, acho que é 69, está na Comissão de Justiça do Senado. É Justiça e alguma outra coisa, eu não me lembro agora o outro nome não, porque essas coisas de lei eu não entendo. Outra coisa, a aposentadoria dos funcionários no dia 5 de janeiro foi mudada, ninguém falou. Agora a PEC, vamos parar, ler a PEC para saber o que é, porque é só brigar por isso, e isso é coisa da CUT para fortalecer Dilma. É só isso, obrigado. Boa tarde. Na verdade, eu não estou falando de PEC aqui, estou falando de um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e que agora vai para o Senado ainda, não está no Senado. Então ela deve estar falando de outra situação. É porque ela deu outros números também. Deusdete na linha 3. Oi. Não, Priscila na 4. Oi, Priscila. Oi, Dina. Oi. Tudo ótimo. Adoro o seu programa e hoje tá melhor ainda, com essa doutora tirando tantas dúvidas da gente. E eu queria tirar mais uma. Na verdade, assim, eu sou PST, né, prestador de serviço temporário do governo do estado e uma escola estadual. E eu queria saber se esse regime, ele é legal, né, porque tem pessoas que a gente vê que ficam 4 ou 5 anos nesse regime. E se a gente tem algum direito, se a gente for para a justiça ou alguma coisa. Pelo que eu entendi aí, a contratação dela é a hipótese de exceção da Constituição para urgência, e quando a urgência é interesse público é possível a contratação temporária, né? Mas o que é temporário? Então aí é que está. Temporário, qual o tempo de temporário? Qual o conceito de temporário, né? Então nós temos o Ministério Público aí que está fiscalizando tudo isso, né? Para ver se está dentro da permissão constitucional da contratação de servidor temporário, né? E o que é temporário? Porque 10 anos, 20 anos para mim foge do temporário. Gente, né? Que temporário é esse? A gente pode casar temporariamente. Então conhece uma pessoa e fala assim, vou namorar com você temporariamente. Todo negócio do romance tá nada, né? A gente só conhece que renova, assim, a cada... Os votos. 5 anos, 7 anos, renova os votos de casamento. Casa de novo. Temporário pode ser isso. Pode ser isso também. Ó, Ilana Guimarães, cadê? Júlia Sarmento aí. Diz assim, que orgulho ver minha ex-aluna na metrópole, Júlia Sarmento, maravilhosa sempre. Beijo, Ju, diz Ilana Guimarães. Tá vendo, Ju? Não vendo nada. André, com a terceirização, os trabalhadores terão vontade de trabalhar, vão chegar no horário, não faltar trabalho na segunda-feira após um Bavi, não vão enrolar no trabalho forçando uma demissão para receber o seguro-desemprego? Pergunta ele. Nos Estados Unidos funciona assim. Os funcionários costumam ganhar por hora, são demitidos pelo telefone ou mensagem deixadas numa secretária eletrônica e tudo funciona. Será que funciona mesmo? Outra coisa, são coisas distintas, né? A gente está confundindo atitude individual, comportamento e cultura com um projeto de lei que está aí para ser aprovado, né? Uma coisa concreta com algo que é cultural e que
nem todo mundo é assim, né? Então a gente tem muitos bons trabalhadores e claro que todo balaio, toda a cesta tem seu tomate podre, sua laranja podre, mas generalizar não dá, né? É complicado, não dá, né? Daí, assim, boa tarde a todos. Doutora, o que nós podemos fazer contra essa mudança? Porque nós que somos interessados e prejudicados diretamente não somos ouvidos. Onde gritamos socorro? Olha, o grito é no voto, né? A gente grita na hora que vota, no deputado, no senador, no presidente da República. E o grito agora tem que ser também buscar seu deputado, seu senador. Você votou em quem? Vai cobrar dele, né? Manda um e-mail. Manda e-mail no site da Câmara e no site do Senado tem os e-mails. Vai mandar e-mail para o deputado dizendo que concorda, que não concorda. Eles podem não ler, mas pelo menos você enche a caixa deles de e-mail. Leem sim. Leem sim. Tem alguém que lê para ele, faz materiais, não? Faz. Eles sabem o que chega lá. Assim, do 101.3. Doutora Andréa, qual a diferença do juiz titular para o juiz substituto ser igual na aviação, piloto e copiloto? É a progressão. A carreira na magistratura do trabalho, ela só tem 3 graus. Você ingressa como juiz substituto, depois é promovido critérios alternados de merecimento e antiguidade para juiz titular. E depois, nova promoção também, critérios alternados, merecimento e antiguidade para desembargador. E acaba a carreira aí. Só são 2 promoções na carreira toda. Anônima, quer saber, doutor, o seguinte, ela trabalhando numa autarquia federal, prestando serviço através de uma empresa terceirizada, sendo que a mesma não cumpria as suas obrigações, salários atrasados. O órgão acabou suspendendo o contrato, entramos na justiça para receber o que é de direito, mas meu advogado falou que a justiça não está encontrando nada no nome da empresa e que o processo pode ser arquivado. Isso é certo ou o órgão fica responsável? Pois é, a partir dessa inflexão que eu falei, que aconteceu do julgamento do Supremo, a responsabilização da administração pública, só quando ficar constatado que a administração pública agiu com culpa. Então, o que é difícil, porque você tem que demonstrar, depende de prova, de que a administração pública não agiu como deveria agir. O simples fato da administração pública contratar e haver o inadimplemento pela empresa de terceirização não implica automaticamente a responsabilidade do ente público. E aí o que gera é isso que ela falou. Esse processo dela não é único, infelizmente a gente tem muitos lá nas nossas prateleiras, porque não encontramos patrimônio para executar. É uma pena. Desaparecem, né? Desaparece e a gente não tem como fazer aparecer patrimônio, né? Não tem varinha de condão para fazer surgir. Infelizmente. Ô, Jéssica, meu filho fez também um trabalho voluntário para essa ISEC aí, que é uma ONG que é gerida por jovens do mundo. Eles promovem programas, é bem bacana, assim, de intercâmbio e tal. A primeira vez que Caio foi fazer intercâmbio fora do país, foi onde ele escolheu a faculdade que ele faz, que é em Viena, foi em Budapeste. Aí, filho, veja isso aí. Então, meu filho, Guilherme. Eles pegam pessoas entre jovens de 18 a 30 anos em diversos países. Faz trabalho voluntário, é muito bacana. Aí, Jéssica, estou divulgando para você já, viu? Doutora querida, nosso tempo acabou. Que pena. Muitíssimo obrigada por ter vindo mais uma vez conversar com a gente, viu? Eu que agradeço mais uma vez e estou à disposição sempre, né? Obrigada. Até quando vai ser presidente da AMAT? Até dia 8 de maio, aí Rosemary Fernandes será a próxima presidente. Deixa eu mandar um beijo para a doutora Ana Cláudia Scavuzzi, queridíssima, adoro, nunca mais vi. Ela mandou um beijo. Um beijo para ela, muito querida, juíza. Um beijo, viu? Boa semana.